o Espírito Santo, ó Deus amado, possa ter a primazia, nos conduzir, Senhor, nesta live. Nós colocamos todo esse tempo que temos aqui, ó Deus amado, diante da Tua presença. Entregamos o total controle desse tempo, das nossas vidas, ao Teu Espírito Santo. Amém. Vocês não falaram que ia cantar hoje? Não deu tempo para ensaiar. E na verdade o violão que eu levei estava faltando uma corda, então essa semana eu tenho que atrás de corda. O que foi, Shell? Fala pro povo aí, tá certo. Não, mas eu sei que não a gente cantar por minha causa, né? Eu me ausentei. Não, eu tinha liberado eles para cantar hoje. A gente ia cantar mesmo. Inclusive eu vou pegar aquele louvor lá que eu te mandei pra gente cantar. Eu tinha liberado eles para cantar hoje, tá? E eles desistiram. Pra gente pegar, Ó, a gente está dentro da série da vida de Jesus, tá? Hoje a gente vai falar da agonia de Getsemane, ou do jardim de Getsemane. E a gente dá sequência até o dia da Páscoa, tá bom? Será que o pessoal está compreendendo a gente? Está dando para compreender a fala aí? Sua máscara? Tá? Pode tirar. Senão embaça tudo o óculos, né? Você não trouxe óculos? Então, a gente de lente hoje. Olha, ele tá de lente. A gente já tá tiozinho, passando tudo tudo lenta nítido já, então os óculos aqui tá sendo especial. Até que o meu não está embaçando. Tá louca? Vamos lá. Pastor Michel, é contigo. Marca tempo ou não, Michel? Você quer marcar? Manda meu bicho. Então vamos lá. Seria bom, qual o tempo aí? Estou debaixo da tua graça. 15 minutos para cada um. Vamos lá, queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a agonia de Cristo no Getsemane. Um texto que abençoa muito as nossas vidas. E eu quero ler com você em Lucas, onde Jesus passa por esse acontecimento, 22, no verso 39, que diz assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esse texto aqui, querido, é um texto que me abençoa muito. A Bíblia nos dá detalhe do que aconteceu com Jesus no Getsemane. Naquele jardim foi onde ocorreu os últimos eventos antes da prisão do Mestre Jesus. No Getsemane, Jesus orou ao Pai, exaltou os seus discípulos, teve sua traição consumada por Judas, curou a orelha de Malco, declarou sua divindade e se entregou aos soldados. De fato, aqui nesse texto, há muito que podemos aprender com Jesus no Getsemane. Jesus, ao chegar ao Getsemane, após ter celebrado a última Páscoa, é instituído a ceia do Senhor. A Bíblia diz que ele foi para o Monte das Oliveiras acompanhado dos seus discípulos. Olhando para a Bíblia, dá-se a entender que o Monte das Oliveiras era um dos locais de descanso preferido do Senhor Jesus, fora de Jerusalém. Ele tinha parece que ele tinha o Monte das Oliveiras como um lugar especial. Foi das cercanias do Monte das Oliveiras que Jesus deu início à sua entrada triunfal em Jerusalém, como diz em Mateus 21. Foi no Monte das Oliveiras que Jesus trouxe o seu sermão escatológico na semana da crucificação, como diz em Marcos. Na noite em que foi traído, Jesus foi orar no Monte das Oliveiras, em um jardim chamado Getsemane. O texto nos relata aqui, então, a sua grande história aconteceu muitas das vezes dentro desse monte, desse cenário. O texto vem nos relatar agora, nesse texto de Lucas,
a agonia de Jesus Cristo. Lucas vem dizer que seu sofrimento, sua agonia, ela foi tão grande que seu suor tornou-se em gotas de sangue. A dor e a angústia era tão forte que seus poros saíam gotas de sangue. E um fenômeno esse conhecido como hematidrose, registrado aqui pelo médico Dr. Lucas. E eu estudando um pouquinho disso, tem um médico que fez um relato sobre isso. E ele fala a precisão exata que Lucas teve como um clínico nessa situação. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo, querido. E é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, isso é um texto desse médico que ele colocou, eu quero expor para você. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados do homem deve ter esmagado Jesus naquele momento. Tal sensação, tal tensão extrema produz um rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com o suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo, até cair na terra, como Lucas diz. Jesus, ele termina de orar aqui, e a palavra nos diz que ele foi ter com os discípulos, e os achou dormindo. Jesus passando por uma grande briga interna com ele mesmo, porque ele fala, olha, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas e todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade que estás nos céus. Logo em seguida, a história nos diz que chegam os soldados juntamente com Judas para o prender. E o evangelista João, em seu texto, no capítulo 18, verso 4, ele vem dizer o seguinte, diz que os próprios aqui que estavam ali, diz que o próprio Jesus, melhor dizendo, quando chegaram ao povo que perguntaram, Jesus, melhor dizendo, pergunta ao povo o que eles procuram ali. Ele pergunta ao grupo de soldados, quando eles chegam, o que eles estão procurando. Jesus, que estava numa tremenda agonia, ele acorda os discípulos, logo em seguida chegam os soldados. Em João capítulo 18, ele mesmo se manifesta falando, quem me procura? Quem vocês procuram? Os guardas responderam que procurava Jesus de Nazaré. E uma coisa que eu acho lindo neste texto. Então, prontamente, Jesus, ele se respondeu, sou eu. Então, quando Jesus respondeu, sou eu, quando Jesus se identificou dessa forma, o texto vem dizer o seguinte, que todos caíram por terra. Todos caíram por terra, por quê, pastor? Aquele que pouco tempo antes estava clamando ao Pai com suas lágrimas, era também... Oh, Satanás, fica quieto. Era também, querido... o celular aqui está querendo atrapalhar, irmão. Aquele que pouco tempo estava chorando, orando, buscando, era também o Rei do Universo, cuja presença homem algum poderia resistir à glória de Deus sobre a vida dele. Aqui nesse texto acontece aquilo que eu chamo lindo nesse acontecimento, que é a revelação da divindade de Jesus. E João, o apóstolo João, ele é o único que cita isso no texto, que quando Jesus fala, eu sou Jesus de Nazaré, os homens caem por terra porque não aguentam a glória de Deus sobre a vida dele. Isso é muito louco, cara. Aqueles homens que tinham ido até o Senhor, armados e equipados para prender Jesus, mas não puderam resistir ao peso da majestade do Filho de Deus. Agora me entenda-me bem. Jesus, como ser humano, sofreu, se agoniou, sofreu, teve essa fase de hematidrose,
a qual é tamanho sofrimento, tamanha dor, tamanha agonia, fazendo com que o seu suor suasse gotas de sangue, se entregando, sabendo que iria morrer. Mas sabe o que me chama a atenção em tudo isso? A situação da dor, a situação da morte, a circunstância daqueles que foram para matar Jesus não mudou o caráter de Jesus Cristo. Ele continuou seguindo para cumprir aquilo que o Pai tinha determinado para ele. Ou seja, a situação que está ao nosso redor, querido, não pode mudar aquilo que nós somos em Jesus Cristo. A história vem dizer que os homens tinham subido com muitas armas, com muitas pedras, estavam com lanças, paus, porque subiram uma multidão para pegar o mestre, achando que ele poderia se rebelar. O único que se rebelou foi Pedro, porque Pedro não tinha entendido que aquilo é o cumprimento da palavra de Deus. A história diz que quando chegam até lá, Pedro saca a sua espada e corta a orelha direita do sumo sacerdote, do auxiliar do sumo sacerdote Malco. Jesus Cristo vira para ele e fala: Pedro, você não entendeu nada, cara. Você não entendeu que é necessário que a palavra se cumpra. Guarda a tua espada. Não fira ninguém com a sua espada. Você acha que eu não posso pedir aos anjos que venham me socorrer, mas é necessário que eu me entregue. É necessário que eu cumpra a vontade de meu Pai. Eu entendo aqui que apesar dos homens vendo tudo aquilo, eles perceberam que, apesar das suas armas, apesar das suas vantagens numéricas, na verdade eles entenderam ali que era Jesus Cristo que tinha o controle da situação em suas mãos. Ou seja, aquela não foi uma prisão forçada que levaram a Jesus forçado, não. Ele se entregou como ovelha ao matadouro. Sabe por quê? Porque ele saberia que através do sangue dele na cruz do Calvário, eu e você alcançaríamos a salvação eterna. Eu e você seríamos limpos de todo pecado. Era necessário que isso ele fizesse, para ele chegar na cruz no último momento, ele gritar: Tetelestai, está consumado, para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. Ele se entregou, querido. Ele poderia ter desistido e falar: eu não preciso passar por isso. Pense o tamanho da dor de Cristo suando, querido, gotas de sangue, para chegar numa situação, a pressão tem que ser muito grande. E quando eu estava lendo esse texto hoje, as lágrimas me tomaram, sabe por quê? Muitas das vezes nós não valorizamos o sacrifício da cruz. Muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que Jesus Cristo derramou por nós. Nós trocamos a nossa intimidade com Deus por qualquer coisa. Nós trocamos a nossa intimidade por Deus por qualquer prato de lentilha. E quando eu olho para esse texto, eu vejo quão miserável eu sou, quão miserável nós somos, porque muitas das vezes não olhamos para a cruz e olhamos para coisas de momento, mas Jesus Cristo ainda continua derramando o seu sangue carmesim sobre nós. O sacrifício da cruz não foi à toa, querido. Ele estava com uma luta consigo mesmo, porque a agonia era grande. Mas ele sabia que o resultado seria o resultado de salvação eterna. Até o ponto de chegar, e aí eu não vou entrar nessa parte agora, que ainda vai ter as lives para frente, mas até o ponto de chegar à cruz houve um processo. Mas a última palavra foi: Tetelestai, está consumado. Está consumado, Pai, aqui eu fiz a minha parte. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh, querido, não desvalorize o sacrifício de Jesus Cristo. Olhando friamente para esse texto aqui, você vê como um médico, ele dizendo o que Jesus passou, o sofrimento que Cristo passou. Um sofrimento tão grande, querido, para nós muitas das vezes virarmos as costas e não darmos valor para aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Entenda uma coisa: você tem valor para Deus. Jesus Cristo te ama. Ele não ia fazer isso porque ele não te ama, mas vou fazer, não. Olhando Deus do céu, ele não viu um justo sequer e mandou o seu único filho. É por isso que eu insisto em dizer isso: o melhor de Deus já veio. Ele é Jesus Cristo e é Ele que pode mudar a nossa história, a nossa vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Rapaz, estou pagando ele, hein? Ele veio carregado, né? Acho que foi umas testes, né? Acho que foi.
Pode fazer a carinha e depois eu olho pra ver. Não tem jeito não. Quem é que vai agora? Você, velho? Eu vou, né? Vamos lá, então vai eu. Bom, graças a paz, pessoal. Vou tirar a máscara aqui. Eu estou falando com pastel, hein? Ele comeu todo o pastel aqui. Por isso que ele estava tomado. Bom, vamos lá. Eu quero usar o texto de Lucas, capítulo 22, o verso 39 em diante, que vai falar assim: e saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Aí isso aqui me abençoou demais. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Outra coisa que me abençoou demais. Vamos lá. Eu quero ficar aqui porque eu não vou chegar até a cruz, eu vou ficar no Getsemane aqui. O Getsemane, ele tem a sua tradução de prensa de azeite, né? Ou seja, lagar do azeite. E isso é poderoso, porque Jesus, em uma das suas palavras, ele vai dizer em João 15:1, ele vai dizer assim: eu sou a oliveira verdadeira. E lá, nesse ambiente, que era o Jardim das Oliveiras, era realmente a plantação de oliveiras à sua volta, por isso que era chamado Jardim das Oliveiras, e o lugar onde se prensava o azeite. Aí o pastor Michel falou um negócio aqui poderoso sobre, como que é o nome da emoção que se tem quando soa sangue? Hematidrose. Como que é? Hematidrose. Hematidrose. Jesus entra no estado de hematidrose. E quando ele entra nesse estado de hematidrose, é isso aí, a Bíblia vai falar que ele vai soltando isso dos poros do corpo, né? De extrema tensão, porque ele está ali como um ser humano que está enfrentando uma batalha agora no Jardim das Oliveiras. E sabe o que é legal, pastor? Até ele está sendo prensado. E quando ele está sendo prensado, automaticamente vai saindo os fluidos da prensa que ele está sofrendo no momento ali. E isso é poderoso, porque quando ele vai falar no livro de João 15 que ele é a oliveira verdadeira, seria natural que essa oliveira agora vertesse dela o azeite no lugar correto aonde ela estava. Em outros momentos você vai ver o azeite sendo considerado como um símbolo da presença do Espírito Santo, né? E olha que bacana isso. Eu estava lendo um estudo, e lá na Mesopotâmia, os soldados, quando eles iam para a guerra e eles enfrentavam o deserto, eles passavam azeite, porque o azeite protegia do frio da madrugada do deserto. Cara, isso aqui é poderoso. E era só nos momentos de batalha que eles passavam isso. Quando eu vejo Jesus nessa cena, entenda aqui comigo, vem comigo, comunidade. Quando Jesus está nessa cena e esse azeite vai vertendo do seu corpo, como ele mesmo declarou que eu sou a oliveira verdadeira, pastor Iratan, era o Espírito, era o Consolador vindo sobre ele, trazendo uma camada de proteção para o ser humano que estava num nível de estresse, que você pode, na sua máxima, né? E está lá vertendo agora o azeite, ou seja, o Consolador se manifestando. E quando batia este suor com sangue na terra, era a autenticidade daquilo que ele estava dizendo. Eu estou indo para o Pai, mas eu estou mandando o Consolador. Ou seja, o Getsemane revela o Consolador através de Cristo, cara. Vai saindo o Consolador pelos seus poros, e aí a gente pode entender a Trindade. Eu, o Pai, nós somos um. O Espírito, nós somos um. Ou seja, o Espírito consolando. Agora, no lugar do Getsemane, uma hora ele estava no deserto para ser tentado, agora vem o Espírito para que ele seja consolado. Porque a Bíblia vai dizer que no momento que ele está no seu estresse máximo, aparece um anjo do Senhor para o consolar. E isso é poderoso.
E aí, quando a gente vai pensar no azeite que está sendo vertido lá no Getsemane, cara, o azeite ele é utilizado na culinária. E aí ele vai dizer lá no livro do João, capítulo 6, verso 48, eu sou o pão da vida. Ele vai dizer também que o azeite é usado na iluminação. Ou seja, coloca-se o azeite nos candelabros para iluminar. Ele vai dizer assim, eu sou a luz do mundo, autenticando aquilo que estava acontecendo no Getsemane. Sim ou não, igreja? Amém. Ele também é o símbolo da esperança, porque quando Noé, ele solta a pomba, e a pomba vai, e daqui a pouco ela volta com o ramo de oliveira. Ele diz, eu sou a oliveira. Ou seja, o mesmo que falou com Noé, era o mesmo que estava autenticando agora, que ele era o Senhor. Ou seja, o Getsemane foi o resumo de toda a história de Cristo e de tudo aquilo que ele era. Eu sou a oliveira verdadeira. Os judeus usavam o azeite para medicamentos, pastor Iratan. E Jesus, quando ele começa o seu ministério, a primeira coisa que ele começa fazendo, milagre, curando. Sabe? Era o cego que enxergava, era o coxo que andava, ou seja, o azeite fazendo milagre. Está comigo? Você. Tamo junto. Não teria como sair outra coisa na prensa do azeite. Não teria como sair outra coisa. E Jesus agora vai e fala com os seus discípulos. Vamos mudar um pouquinho o prisma aqui. Jesus vai e fala com os seus discípulos. Vamos comigo até o Jardim das Oliveiras, porque a minha alma está angustiada. Eu preciso falar com o Pai. Mas antes disso, pastor Iratan, olha que poderoso, que ele vai falar assim. Ele vai falar para os discípulos para que eles apanhem duas espadas, que é o que eles vão precisar. Quando eles apresentam as espadas, ele vai dizer, isso basta. Ou seja, era uma simbologia de Cristo para os discípulos sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos para a teologia. E o Novo Testamento agora que estava fazendo a junção ali no Getsemane. Ou seja, estava sendo consumado o Antigo Testamento que veio lá do nosso pai Abraão, Moisés e toda a história. E agora fechando em Cristo Jesus. E quando eles apresentam as duas espadas, Jesus diz para eles, agora basta, ou seja, está consumado, tetelestai. Ou seja, as duas espadas representavam sobre o evangelho que estava sendo agora direcionado aos discípulos e eles deveriam agora seguir nessa missão. Ou seja, a espada não era para arrancar a orelha de ninguém. A espada era a autenticidade de que o evangelho estava com eles. E quando Jesus agora vai, a Bíblia vai dizer que quando eles chegam no jardim, Jesus, ele fala para os discípulos, ficai aqui e orai, para que não caia em tentação. Isso aqui me abençoou demais. Como que eu posso estar no lugar sagrado, num Getsemane da vida, e ainda assim poder cair em tentação? A oração de Jesus era essa. Por que, pastor Iratan? Porque Jesus conhecia os caras a qual ele andava. E oração para os discípulos era um peso que eles tinham que carregar. Agora, quando Jesus diz assim para eles, fiquem aqui, e ele foi de um tiro de pedra, né? A Bíblia vai dizer. Ele foi um tiro de pedra para orar. Ou seja, o único fator que fez a separação do mestre e dos discípulos foi a questão da oração. A oração os distanciou. Cara, eu posso até falar de Jesus, eu posso caminhar com Jesus, mas só tem uma coisa que vai me manter do lado dele, é a oração. E Jesus sabia que esses caras não carregavam a oração com eles. Não, esse é o momento de eu falar com o Pai, esse é o momento de eu falar com Deus. Irmão, só vence tentação, só vence o momento mais doloroso da vida, aqueles que têm intimidade com o Pai. Nós podemos entrar em tentação mesmo no lugar da oração, se essa oração ela não for um peso para mim. Isso precisa pesar muito quando a gente pensa em intimidade com Deus. Livro de Lucas 22, 41, enquanto Jesus orava, eles estavam aguardando em um outro lugar. E cara, a Bíblia não vai falar, mas os historiadores dizem que Jesus voltou pelo menos 3 vezes para ver o que eles estavam fazendo. Na primeira ele volta, os caras estão dormindo.
E ele angustiado, Jesus precisava falar com alguém na sua humanidade. Ele volta e vai falar com o pai de novo. Ou seja, cara, os caras que estão andando comigo estão dormindo, não estão entendendo o propósito, não estão na mesma situação. Ou seja, pastor Etan, falar é bom, dizer que está junto é bom, mas o que vai autenticar a verdadeira intimidade é a oração. Você está comigo em oração? Será que você está comigo no mesmo propósito de oração? Porque é a única coisa que vai... Aí eu escrevi um negócio aqui. Enquanto houver a distância entre o discípulo e o mestre, mesmo em um lugar tão sagrado como o Getsemane, é porque a oração é o grande motivo dessa separação, por ela ser um peso na vida dos discípulos. E Jesus sabia, cara, que para entrar num campo de batalha, onde a sua alma ia suar sangue, ele precisava estar com pessoas de oração. Ele precisaria estar com pessoas que realmente apresentassem oração. E quando a gente não tem uma vida regrada de oração, a espada, que é para nós usarmos como a base do Evangelho, a gente usa para matar os outros. A gente usa ela para arrancar a orelha de pessoas. A gente usa ela de uma forma errada para acabar com o sonho de pessoa. Porque alguém sem orelha nunca poderia chegar ao sacerdócio. Porque ao sacerdócio não se chega a pessoas defeituosas. O que é que a gente está fazendo com aquilo que a gente carrega? Isso está sendo um sinal de bênção de Deus para a minha vida? Ou isso é apenas uma forma que eu uso para atacar as pessoas? Ou para matar as pessoas? As ações de Pedro revelou a distância que ele tinha do mestre. Podem te levar à morte, Senhor. Lá contigo eu estarei. Jesus disse assim: Pedro, o galo não vai cantar 3 vezes hoje, cara, você vai me negar. O cara falando que estava pronto, mas Jesus sabia que Pedro não estava baseado na oração. Porque quem está baseado na oração, cara, vai enfrentar o caminho do Calvário, vai enfrentar o Getsemane, vai enfrentar o que for na vida. E as suas ações vão revelar o meu grau de intimidade ou o tamanho do meu distanciamento. Você sabia que as nossas ações revelam se nós somos íntimos realmente de Deus ou não? Você sabia que as minhas ações diárias, sabe, elas definem quem eu sou em Deus? As ações do Pedro, quando ele saca da espada e arranca a orelha do Malco, e Jesus olha para ele e fala: que isso, Pedro? As ações de Pedro com Malco revela a distância que ele está do mestre, mas as ações de Jesus junto a Judas, que o traiu, revelou o quão íntimo ele era do Pai. Cara, que graça isso! Porque Jesus está dando aqui, ô bispão, uma receita, cara, para nós. Jesus, ele está dando aqui um direcionamento para nós nessa noite, cara. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Às vezes a gente quer agir como Pedro ele agiu. Por quê? Porque a gente carrega a bênção. É nós que estamos carregando a presença, cara. É nós que estamos carregando a espada. Mas Jesus vai dizer assim: cara, vocês vão encontrar com Judas no caminho. E o que vai revelar a nossa intimidade com o Pai vai ser a forma que você vai tratar o Judas, cara. Porque o Judas veio e beijou Jesus. E ele disse: a quem eu beijar, esse é o cara. E ele beija. E eu fico imaginando Jesus trazendo o Judas aqui e diz assim: você é meu amigo, cara. Você é meu amigo. Sabe? Será que você tem coragem de fazer isso? Será que o tamanho da intimidade que você tem com o Pai faz com que as suas ações elas sejam assim? Você é meu amigo, cara. Sabe por quê? Judas estava dando um presente para Jesus. É que os carnais não iam entender isso, mas os espirituais estavam entendendo. Judas estava dando um presente. Ele estava levando de volta o rei ao trono que era dele. Acabou. Está consumado. Faz, Judas, o que você tiver que fazer. Faz o que você tiver que fazer. Eu tenho intimidade com o Pai. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu estou indo. Que as nossas ações, elas possam reverberar a nossa real intimidade com o Senhor. Getsemane
todos nós precisamos passar por lá um dia. Deus te abençoe. Pegou fogo, hein? Pegou. A live pegou fogo. Ficou muito foguinho. Nossa, subiu fogo até umas horas aqui. Nem todo mundo está pronto para encontrar com o Judas, né? Nem todo mundo, cara. Era engraçado, né? O Lucas estava lá e o cara não vai ferir mal. Isso é fantástico que você falou. Se tem alguém que merecia uma espadada ali, Era o Judas, cara. Pronto aí, tá? Pronto, vamos lá. Graça e paz mais uma vez, comunidade. Eu nem vou ler o texto, porque nós escolhemos o mesmo texto, nós três, o texto de Lucas. Eu até tinha pensado em falar do Mateus, né? Porque Mateus, Marcos e Lucas citam essa passagem, mas eu acabei escolhendo Lucas. Particularmente eu gosto mais, né? Lucas, muito embora Marcos e Mateus parece que traz coisas mais um pouco diferente de Lucas aqui nesse episódio. Mas vamos continuar falando sobre o Getsemane. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que o Getsemane era um lugar que Jesus costumava estar lá, né? Era um lugar, como bem falou o pastor Michel, especial no ministério de Jesus. E acredito eu que por muitas vezes, por ser costume, muitas vezes Jesus esteve lá. Mas esse momento, essa última ida ao Getsemane, ela foi diferente de todas as outras. E eu acredito que os discípulos, pastor Michel, perceberam que essa ida ao Getsemane, muito embora fosse uma coisa costumeira, ela estava sendo diferente. Porque muito embora, como o pastor Michel afirmou com propriedade, que ali Jesus revelou a sua divindade, também ali foi revelada, ou a revelação da divindade de Jesus não anulava a presença da humanidade de Jesus. Jesus era 100% Deus e também 100% homem. Ele não usava os atributos de Deus, mas ele sentia tudo aquilo que a humanidade dele, que nós sentimos, ele sentiu. E o que mais me chama a atenção nessa ida no Getsemane é que Jesus está vivendo um dos momentos mais críticos do seu ministério. Vamos falar da humanidade de Jesus. Humanamente falando, Jesus estava vivendo o seu momento mais crítico. Jesus estava nada mais, nada menos indo para o Getsemane para estar na antessala do Calvário. O Getsemane naquele momento era a antessala do Calvário. Então a ida dele ali no Getsemane naquele momento foi muito difícil. E ele transparece isso com palavras. Ele, quando leva os discípulos, o que o texto nos dá a entender, que ele leva a massa até um determinado ponto, e chega nesse ponto, ele seleciona Pedro, Tiago e João e vão mais a outro ponto. E chegando nesse ponto, ele revela que está extremamente angustiado. Ele está sentindo uma angústia terrível de morte. Ele está sentindo na pele os efeitos do Calvário. E aí ele compartilha isso com os seus amigos mais próximos. O pastor Daniel falou que a gente precisa passar no Getsemane. Eu quero defender a ideia de que todos nós temos um Getsemane. Jesus levou esses 3 amigos mais íntimos para mostrar para eles: o Getsemane não é uma particularidade só minha, mas vocês também têm um Getsemane. Na vida, na humanidade, vocês terão que passar, terão o Getsemane em vocês. Quem aqui de nós já não teve um momento angustiante? Quem aqui de nós já não teve um momento de extrema aflição, angústia, desespero, por algo terrível que a nossa carne sente que está se aproximando? Jesus, ele quis nos ensinar que o Getsemane é o lugar mais crítico da nossa existência. Porém, ele é necessário. Não dá para viver uma vida cristã sem passar pelo Getsemane, sem sentir os efeitos da cruz do Calvário, sem sentir no corpo os efeitos, as marcas que só o Calvário pode produzir. Paulo um dia disse assim: ninguém me perturbe, ninguém me enche a paciência, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo.
eu tenho experiência, eu já vivi, eu já passei por dificuldades, por aflições. De todas elas o Senhor me livrou. E nesse momento em que Jesus leva, eu nem olhei o tempo disso. Me ajudei, tá? E nesse momento em que Jesus leva esses 3 mais próximos discípulos, Jesus abre o coração para eles. Eu acho fantástico isso daí. Jesus naquele momento abre o coração. Eu estou aflito, eu estou angustiado, eu estou vivendo um momento muito difícil. Orem comigo. Eu tentei achar um outro momento na Bíblia em que Jesus chamou os discípulos com essa seguinte expressão: orem comigo. Só faltou ele falar: orem por mim. Mas orem comigo. Nesse momento de dificuldade que eu estou atravessando, nesse momento de aflição que eu estou passando, talvez, quem sabe lá, Pedro ficou até meio assim, atônito, e o Lucas e o João, os discípulos naquele momento, depois, ele nunca pediu isso, ele nunca falou dessa maneira, algo está acontecendo aqui diferente. E é por isso que a gente precisa estar ligado, irmãos, em sintonia. O pastor Daniel falou sobre isso aqui. Você está ligado no propósito. Os caras estavam andando com Jesus. Os caras quantas vezes foram ao Getsemane orar com Jesus, e eles não conseguiram perceber que aquele momento era um momento diferente, que as palavras de Jesus eram palavras diferentes, que o momento era muito especial, o momento apontava para algo grandioso, algo extraordinário que iria acontecer, e eles teriam que ter no mínimo a curiosidade de querer saber o que está acontecendo. Jesus, nós vamos orar por quê? Qual o propósito da oração? Mas é como o pastor Daniel falou, quem não tem comunhão com a oração é peso, e tudo que é peso você quer se desfazer. É igual embarcação quando está afundando. Tira todo o peso, joga fora. E a oração, muita gente descarta da sua vida. E a oração é fundamental para você sobreviver a todo tipo de tentação. Como bem falou o pastor Daniel, Jesus faz para eles o pedido assim: olha, vocês têm que orar para vocês não entrarem em tentação. Então Jesus estava dizendo: vocês vão orar por mim? Não. Vocês vão orar por vocês. Esse é o momento de vocês orar por vocês. Mas eu quero já falar um pouco mais sobre isso. Quando Jesus falou com eles sobre oração, Jesus não fez um pedido, Jesus ordenou a eles: orem para que vocês não entrem em tentação. Em Eclesiastes 3, diz que há um tempo determinado para todas as coisas. A gente precisa entender esse texto de maneira muito clara. O texto vai dizer: é tempo de plantar, é tempo de arrancar, é tempo de rir, é tempo de chorar, é tempo disso, é tempo daquilo, é tempo daquilo outro. Então há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo naquele dia, no Getsemane, era um tempo de orar para não cair, para suportar, para sobreviver às tentações futuras. E aí tem algo muito curioso. Foram 3 vezes que Jesus volta, pastor Daniel. Mateus vai falar isso. Que Jesus volta e encontra os caras dormindo. Mas o Mateus e o Marcos, se não me falha a memória, vai dizer que Jesus se dirige a Pedro. Pedro, você não pode orar comigo nenhuma hora? Você não pode orar comigo nenhuma hora? Por que não citou o nome dos outros 2? Só Pedro. É claro que Jesus sabia que Pedro, dos 2, seria o que ia enfrentar a maior dificuldade naquele momento. Então, Jesus requer dele ali um momento de oração. Porque em momentos de angústia, em momentos de extrema angústia, não há outra alternativa a não ser orar a Deus. A oração nos prepara para sobreviver qualquer tipo de situação angustiante nesta vida. Jesus estava ensinando isso aos discípulos. Vocês vão passar, eu já estou começando a passar, e vocês passarão por um momento angustiante na vida de vocês. E eu vou ensinar um segredo para vocês. Quer sobreviver a tudo isso? Orem. Mas tem uma coisa extraordinária que acontece no Getsemane, uma outra coisa extraordinária, é que muito embora ali seja um momento de angústia para Jesus, nenhuma angústia, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum desespero, nenhum pânico, nenhum pavor é capaz de roubar de Jesus a sanidade dele. Ele sabe que ele tem um propósito, e o propósito dele é o Calvário, mas quando ele ora a Deus, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Em um momento de dor, pastor Daniel, de aflição, o que é que a gente quer? Se desfazer
daquilo que nos causa dor, se desfazer daquilo que nos causa problema. A humanidade de Jesus gritou isso. Mas a espiritualidade dele falou mais forte. Disse: a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus, apesar de tudo isso, ela ainda é agradável. Como é difícil entender essa palavra, mas é verdade. Aí ele diz: contudo, que seja feita a sua vontade. Ele vai orar de novo, e ele faz isso, e o texto vai dizer assim, que ele repetiu a mesma oração 3 vezes. Mas tem um momento que ele diz assim: basta. Por essa questão não tem que orar mais. Por esse problema não tem que orar mais. Basta. Eu acho fantástica essa palavra de Jesus, basta, porque não faz sentido você continuar orando por uma coisa que já não é mais necessário você orar. Você já entendeu a vontade de Deus para aquilo. E a vontade de Deus não vai mudar, porque você estabeleceu como propósito maior que você vai viver a vontade de Deus. Foi o que Jesus fez. Eu, por 3 vezes, falei com ele e está estabelecido. Daqui para frente é a vontade dele que vai se cumprir, não é a minha. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre o sono, para terminar. Muito embora, você falou uma palavra assim, né, que eu fiquei pensando. Que Jesus muitas vezes foi ali com os discípulos, num lugar preferido e tal. Se houve algum momento que Jesus foi até o Getsemane para descansar, agora nesse momento não era o propósito. O propósito era orar. E quando Jesus instrui os caras a orar, ordena os caras a orar e os caras não oram, eu aprendo uma coisa ali. E eu já ouvi de um especialista que muitas pessoas usam o sono como porta de fuga. Os discípulos, naquele dia, eles não dormiram porque estavam cansados fisicamente. Eles não dormiram por causa da jornada ministerial. Eles dormiram para fugir do problema. Eles dormiram para fugir da situação. Assim como muitas pessoas fazem, preferem dormir do que lidar com o problema, do que enfrentar a situação. Então, para muitas pessoas, o sono, assim como foi para os discípulos, vamos fugir desse problema. Hoje o clima não está bom. Jesus não está para conversa. O cara está falando de aflição, o cara está falando de dor. Ele nunca falou essas coisas, então estou fora. Vamos dormir que é melhor. Naquele dia, o propósito no Getsemane não era dormir. Entenda uma coisa: em momentos de angústia e dor, de aflição que você vai viver ou que você está vendo na sua vida, não é hora de você dormir. É hora de você orar. É hora de você enfrentar a situação. É hora de você enfrentar o problema de frente. Mas o que faz Pedro e os demais? Vão dormir. Aquele sono não foi um sono reparador de energia, foi um sono de fuga. Foi sono de covardia. O Getsemane não é para covardes. O Getsemane é para pessoas que sabem que Deus tem um propósito. Olha, a Bíblia diz que todas as coisas, eu sinto graça aqui de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se no Getsemane eu vivi momentos gloriosos, se no Getsemane eu vivi momentos extraordinários, e agora eu não estou podendo viver este momento que eu vivi, a proposta do Getsemane é angústia, é desespero, é gota de sangue, é suor, é lágrima. Eu vou viver esse momento agora, porque eu tenho certeza que esse momento vai trazer algo bom para a minha vida. E esse algo bom, sabe o que é? Eu vou poder ter força, eu vou poder ter capacitação para resistir às tentações que virão sobre mim no futuro mais próximo. Uma outra coisa, o Getsemane não é um lugar para dormir. No Getsemane é um lugar para você intensificar. Eu acho fantástico. O Lucas vai dizer que Jesus, quando voltou para o segundo momento de oração, disse que ele intensificou a sua oração. Quanto maior era a sua angústia, quanto mais suor saía do seu corpo, quanto mais ele era prensado, quanto mais o que saía do interior dele fluía pela sua pele, mais ele orava. É no momento de maior dor, é no momento de maior angústia, de desespero, que você tem que orar. Não é fácil, mas é a única alternativa que nós temos. Jesus, naquele momento no Getsemane, estava dizendo para Pedro e para os demais companheiros deles: nos momentos que virão no futuro, de aflições, de angústia, faça como eu, intensifique a oração de vocês. E para encerrar, eu escrevi, eu preciso ler aqui algo aqui, ó. 3.
depois de perceber o desânimo que dominava os discípulos, Jesus ordenou: por que vocês estão dormindo? Jesus perguntou: por que é que vocês estão dormindo? O Getsemane nunca foi um lugar para dormir. Lá foi um lugar para buscar a Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Um dia, esse camarada aqui trouxe uma palavra sobre o sono. E eu quero trazer a palavra propósito para a nossa fala novamente. Naquele momento, o propósito não era dormir. Naquele momento, o propósito era de orar. Então, busque esse discernimento para a sua vida. Qual é o momento da sua vida agora? Qual é o seu momento hoje? É para se desesperar? É para arrancar os cabelos da cabeça? É para você dormir? É para você orar? Pergunta para Deus agora: Deus, qual é o momento? Qual é o meu próximo passo? Qual é a minha próxima ação? Porque Jesus estava olhando para os caras. Primeira vez, orem comigo. Segunda vez, desperta a galera, ora comigo. Terceira, acorda, gente, orem comigo. Não teve a quarta, irmãos. Basta, acabou. Está encerrado. Por isso nós não temos mais que orar. Aí você sabe o que é que acontece logo em seguida? Quando Jesus diz basta, para Jesus a oração foi o suficiente. Ele estava pronto para enfrentar e sobreviver ao Calvário. Sobreviver, né? Porque ele morreu fisicamente, mas depois ele ressuscitou. Mas ele venceu o Calvário. Ele superou as dores do Calvário. Só que Pedro foi incapaz de superar 3 acusações de pessoas, desculpa a expressão, insignificantes. Uma criada, um soldado, não foi ninguém de expressão, não foi um saduceu, não foi um fariseu, não foi um escriba que chegou e apontou, foi o povo, o povão. Tu parece um deles, você fala como eles. Deixa eu te dizer uma coisa, a tua falta de oração pode até te separar dele, pode até te colocar em situações difíceis, mas não rouba de você as características dele, porque você andou com ele, você caminhou com ele, você fala parecido com ele, você se comporta meio que parecido com ele. O que está te prejudicando, a fala do pastor Daniel, foi você ter distanciado a oração. É o fator comprometedor. Porque aí o Pedro, agora eu entendi porque Jesus advertiu: Pedro, ora, cara, para mais um pouquinho. Ele não aguentou, ele negou Jesus. Porque Pedro desperdiçou uma das maiores oportunidades que ele teve na vida. No momento de orar, ele escolheu dormir. Escolha fazer a coisa certa e você vai sair vencedor. Deixa eu abençoar. Rapaz, gostei disso, hein? Deixa eu falar só 2 coisas aqui rapidinho. Cara, a gente só entra em tentação quando acontece 2 coisas, né? No lugar que é pra gente estar de joelho, a gente tá sentado. Aí a gente entra em tentação. Segunda coisa, no lugar que é pra orar, aí a gente dorme. Aí não tem como. Entra em tentação. Vai. Eu vou pegar 2. É engolido pela tentação, na verdade. pegar- engolido pela tentação. Vou pegar 2 insights do Tan aqui antes de falar o que eu tinha para falar, que eu acho que é muito importante. Tá muito bom aqui, pelo menos para mim aqui tá muito legal aqui sentar e ouvir aqui os pastores. Tem gente que nunca rompe no evangelho. Sim ou não? Concorda comigo? Sim. Vou começar com as perguntas. Verdade. Tem gente que nunca rompe, não é? Eu olhando para o Tan falando aqui agora, numa meditação aqui, eu acho, tá, que existem pessoas que nunca rompem. Por quê? Eu não posso confundir o meu... A gente falou muito disso, todo mundo tem um Getsemane, todo mundo precisa passar pelo Getsemane, só que eu não posso confundir o meu Getsemane com Gólgota. Getsemane não é o Calvário. E eu preciso entender que o Getsemane é o início de um processo de transformação. E eu não posso parar no Getsemane, eu preciso ir até o Gólgota. E lá no Gólgota é que eu vou morrer. É lá que eu vou ser crucificado. Eu não posso confundir a agonia da alma com a crucificação, com matar o eu. Outra coisa que o Dani falou, o Tan falou, está sendo falada a respeito de Pedro. E o Tan falou uma coisa aqui muito bacana no final agora, que me deu uma luz aqui, uma chave. O Dani falou que a falta de oração distanciou Pedro de Jesus. Aí o Tan falou
que o Pedro está na fogueira, mas está sendo reconhecido, porque ele carrega características. E aí a gente entra numa coisa aqui que a gente precisa estar atento. Por quê? O Pedro, naquele exato momento, ele está carregando as características de Cristo, mas ele não tem o DNA de Jesus. Então ele tem características, mas ele não tem essência. E aí a gente vive com um monte de gente que carrega as características do mestre. Mas o mestre não está apenas na pele. Ele tem que estar dentro de nós, ele tem que ser a essência. E aí eu preciso cuidar, por quê? Quando você tem essa rotina, tá, litúrgica com Jesus, você absorve as características dele. Mas só o sagrado vai fazer você absorver a essência de Jesus. E o que é o sagrado? O sagrado, ele tem muito a ver com o secreto. O sagrado tem a ver com o secreto em que aspecto? É aquilo que você faz longe dos olhos dos homens. O sagrado tem a ver com a oração, o sagrado tem a ver com a obediência à palavra. Então não basta ter a característica de um cristão. Você precisa ter a essência do cristão. E quando essa essência se revela? Fatalmente é quando nós encontramos o Judas. O Judas vai revelar o que você carrega dentro de você. Não é? Deixa eu entrar no que eu tinha para falar aqui, que senão eu vou me perder no horário aqui. Vocês estão marcando meu tempo? Eu não tenho tempo? Você não marcou o nosso? Eu marquei de todo mundo. Ninguém ousa marcar o tempo. Ninguém ousa marcar o tempo do chefe. Olha só. Você marca o tempo A de gente qualquer tem- um, a é do gente tem chefe. Coisa. Todo mundo aqui tem juízo. Quando a gente fala desse jardim do Getsemane, não tem como a gente não fazer comparações com Adão, não é? A gente olha lá para o Adão e lá no jardim do Éden, a gente vê um Adão que tem tudo à disposição dele, e lá dentro do Éden ele dá início à nossa ruína. Num ambiente totalmente favorável para a obediência, o Adão ele decidiu desobedecer. E aí vem Jesus agora no Getsemane. E é claro, ele está tipificando o comportamento de Adão lá no Éden. O cenário de Jesus é diferente, né? Porque ele está ali passando por um momento de agonia. O Getsemane é o início da cura das nossas escolhas erradas. Por quê? O Adão, ele fez a escolha errada lá no Éden. E aí Jesus entra como homem no Getsemane para reparar a escolha errada do Adão lá no Éden. Adão não hesitou em comer o fruto. Esse fruto aponta que é a desobediência. Jesus diante do cálice, e aqui o pastor Michel já falou disso, e eu quero me apegar a isso. Que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus. É o momento em que o cálice da ira de Deus está transbordando por causa do pecado, e Jesus ele faz o pedido para que ele não beba desse cálice. Só que nesse momento, ele põe diante dele, é muito bonita essa palavra. Todos nós, deixa eu interromper e entrar num pensamento aqui. Todos nós temos uma projeção do futuro. Sim ou não? Todos nós temos uma projeção do futuro. Você tem uma projeção do futuro e eu tenho uma projeção do futuro. E quando a gente para olhar o futuro, a gente vê o que pode acontecer, o que não pode acontecer e o que a gente quer que aconteça. Agora, Jesus está no Getsemane. Sabe qual a projeção do futuro dele? Não é a cruz. Não é a morte. Não é a salvação dos homens. A projeção de Jesus no momento da agonia de Getsemane é a vontade de Deus. Ele não enxerga nada que não seja a vontade de Deus. Precisamos aprender muito com Jesus nesse momento. Agora deixa eu bater, porque eu gosto de bater, não estou nem aí. João, pastor Michel, que é o nosso orador oficial, lê João, pastor Michel, capítulo 18, versículo 2 para mim, por gentileza. 18:2. João 18, 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Lê o primeiro, por gentileza. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. O texto de João vai dizer assim: Jesus foi para o Getsemane. E o versículo 2, e não é coincidência, vai dizer algo.
que tinha um cara que conhecia esse lugar. E quem é esse cara, pastor Michel? Tá lembrado? Judas conhecia esse lugar. Agora, de fato, Jesus vai orar no Getsemane por causa da agonia. Mas olha esse momento que João relata. Jesus está indo para o Getsemane. Por que ele está indo para o Getsemane? Porque ele sabe que Judas conhece aquele lugar. A gente já falou aqui que era um lugar que Jesus estava continuamente ali para orar. A gente pode tentar definir por que Jesus foi para aquele lugar, mas olhando para o texto de João, eu digo uma coisa: ele foi para lá porque ele queria ser achado por Judas. Judas sabia qual era aquele lugar. E quando a gente fala de ser achado por Judas, a gente está falando da vontade de Deus. Jesus não queria se esconder da vontade de Deus. Jesus não queria ser perseguido pela vontade de Deus. Jesus não queria ser tomado pela vontade de Deus. Jesus fez uma escolha fora do Getsemane. Eu quero ser encontrado, eu quero ser pego, eu quero facilitar a vontade de Deus na minha vida. Porque existem pessoas, pastores, que ficam naquela conversinha: se for da vontade de Deus, vai acontecer. E fica fugindo, brincando de pega-pega com a vontade de Deus. Agora eu olho para Jesus, cara, e ele fala assim: Judas sabe onde eu costumo estar. Eu vou para lá porque eu quero ser encontrado. Eu quero que ele leve as pessoas no lugar certo. Para de fugir da vontade de Deus. Para com essa conversa boba. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe, às vezes a gente não sabe quando tem que fazer. Mas você sabe o que tem que ser feito. Então, se entrega. Para de ficar brincando de pega-pega. Ai, se for, isso vai acontecer. Se não for, aquilo vai acontecer. Se não for, é desse jeito. Não! Às vezes a gente pensa assim: eu vou fazer errado. Se não for da vontade de Deus, Ele que me segure, Ele que me proteja, Ele que me guarde. Não. Se você sabe o que tem que ser feito, faça. Seja um facilitador da vontade de Deus. Jesus está no Getsemane em agonia, mas Ele está fazendo o quê? Ele está cumprindo a vontade do Eterno. O Getsemane é dor. É sangue, é abandono. Mas esse Getsemane é o quê? É o lugar da vontade de Deus. Ali está começando algo. Ali Jesus está começando a redenção. Existem momentos na vida que literalmente a gente fazer a vontade de Deus vai doer na carne. Jesus vai dizer para os discípulos: olha, o espírito está pronto, mas a carne vai sofrer. Sabe o que é interessante às vezes, pastores? É que a gente fica tentando encontrar uma maneira confortável da carne cumprir a vontade de Deus. Não vai ter isso, cara. A carne se opõe ao espírito. A gente fica tentando aliviar as cargas para que a carne se sinta um pouco melhor, mais agradável. Você quer ver a coisa mais clara ao nosso redor? A própria igreja. A gente fica facilitando tudo dentro do templo. Para quê? Para que o cara chegue na igreja e ele se sinta bem, à vontade. A gente procura os melhores lugares, os melhores ambientes, a gente procura as melhores estruturas. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas isso é uma maneira do quê? De suavizar a carne. Eu gosto quando Moisés ele usa aquele termo assim: o faraó, nós vamos para o deserto para adorar ao Senhor. A ideia é ir para o deserto para prestar um culto. A ideia de sair do Egito é ir para o deserto para prestar culto ao Senhor no deserto. E é no deserto que Deus dá a visão a Moisés do culto que ele queria. É no deserto que o tabernáculo é levantado. Deixa Deus ministrar no teu coração. É no deserto que eles presenciam a derrota do inimigo. Sabe por quê? Deus te leva para o deserto, você sobrevive ao deserto porque Deus está com você no deserto, mas o teu inimigo não sobrevive no deserto porque ele não tem um amparo
de Deus, de maneira que o seu inimigo vai ser submetido às mesmas provas que você, mas você vai sair vivo e ele vai morrer. O deserto é o lugar da adoração, o deserto é o lugar onde o mar da sua vida se abre, o deserto é o lugar da manifestação da glória de Deus no Monte Sinai. Tudo isso acontece no deserto. E a terra prometida é para quê, bispo? A terra prometida é o lugar onde você semeia. O deserto é o lugar onde você vive milagre. A terra prometida é onde você colhe, come do fruto da tua semeadura. Mas o deserto é onde você come da providência de Deus. É o lugar onde vai dizer Moisés que Deus coloca o povo sobre as suas asas de águia e faz eles atravessar aquele lugar. Deixa eu falar uma loucura. O deserto não é melhor do que a terra prometida. Porque no deserto a tua dependência em Deus ela é 100%. Na terra prometida não. De maneira que quando o povo entra na terra prometida, o maná cessa. Deus está dizendo, a partir de agora, vocês vão plantar e colher. Vocês vão comer do trabalho da mão de vocês. Eu vou terminar aqui com uma última coisa. Isso é uma palavra para nós. Uma coisa que Deus, eu lendo Spurgeon, Deus falou muito comigo. O Getsemane nos ensina pelo que devemos sofrer. Marca alguém aí que está sofrendo. O Getsemane nos ensina pelo que devemos sofrer. Essa pergunta é para você hoje. Pelo que você está sofrendo? Vai pegar agora. Vai. Você está chorando pelo quê? Deixa eu só distinguir aqui a fala. Deixa eu só distinguir aqui, ó. Chorar e sofrer. Coisas distintas. Chorar é um impulso humano. Tá? É uma coisa de instinto. Sofrer é decisão. Pelo que você está sofrendo. Vou dizer de novo. Chorar é impulso humano. É instinto. Sofrer é decisão. Pelo que você está sofrendo. O Getsemane nos ensina pelo que sofrer. E eu vou falar algumas coisas aqui que Jesus viveu. Olha só. Determinado momento da vida de Jesus, do ministério dele. Chamaram, os pastores me ajudam aqui. Chamaram Jesus de beberrão e comilão. Porque ele ficava sentado com os publicanos, comendo e bebendo. Pergunta, Jesus sofreu por causa disso? Não. Agora pegou. A audiência está subindo. Chamaram de Jesus de comilão e beberrão. Jesus não sofreu por isso. Em outro momento, deixa eu colocar uma cronologia aqui para a gente... Falaram que Jesus expulsava demônio em nome de Beuzebu. Chamaram ele de próprio demônio. Pergunta, Jesus sofreu por causa disso? Não. Nem um pouquinho. Não. Num outro momento, a Bíblia vai dizer que Jesus até chora por causa de Lázaro. Mas ele não sofre. O fato é que no tempo da enfermidade do Lázaro, mandaram chamar Jesus. E ele não foi. Significa que Jesus não está chorando, sofrendo por causa disso. Jesus ele descobre que Judas vai ser o traidor. E ele evidencia isso lá na mesa da ceia, da última ceia. Só que ele ainda não está suando gotas de sangue por causa disso. Não existe agonia em Jesus quando chamam ele daquilo que ele não é. Não existe agonia em Jesus quando ele é perseguido. Jesus está nos ensinando pelo que nós devemos sofrer. Não existe agonia em Jesus quando ele é abandonado. Não existe agonia em Jesus quando ele percebe que vai ser traído. Não existe agonia em Jesus quando trocam a identidade dele. Não existe agonia em Jesus quando há escassez de pão. Não existe agonia em Jesus quando ele está no deserto, sendo tentado por Satanás. Pelo contrário, nesse momento em que ele está no deserto, em que ele não tem nada, é o momento em que ele está mais satisfeito. Ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem. Eu estou sendo nutrido pela mão do Senhor. Jesus no Getsemane está nos ensinando pelo que nós devemos agonizar, sofrer, chorar,
chorar. Isso aqui fica uma grande lição para nós. E o pastor Michel já disse o segredo que está ocorrendo no Getsemane. Por que Jesus está em agonia? Isaías 53, 10 vai dizer: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Em outro momento a Bíblia vai dizer: mas o Senhor carregou nele o pecado de nós todos. Ao que não conhecia pecado, por nós se fez pecado. No momento do Getsemane, Jesus está tomando do cálice da ira de Deus. Sabe o que tem esse cálice? Os nossos pecados. Jesus está se tornando pecado. Ele não conheceu o pecado. Mas sabe por que ele está sofrendo? Sabe por que ele está em agonia? Sabe por que ele está transpirando sangue? Sabe por que há sofrimento nele? Por causa do pecado. Jesus está sofrendo porque ele está sentindo o pecado no corpo. Ele está sentindo o pecado na alma. A gente sofre porque perdeu o emprego. A gente sofre porque está enfermo. A gente sofre porque foi abandonado. A gente sofre porque foi traído. Mas a gente peca e não sofre. Na minha cabeça, depois desse estudo dessa semana, se há algo que Jesus me ensina pelo que eu devo sofrer, é o pecado que eu carrego. É quando eu sei o que eu devo fazer e eu não faço. É por isso que eu tenho que sofrer. É quando eu sei que eu tenho que amar e eu não amo. É quando eu sei que eu tenho que perdoar e não perdoo. E aí eu fico tentando autorizar as minhas mazelas. Autorizar em que sentido? Ai, eu não sou forte o suficiente. Eu estou passando por isso que eu estou agindo dessa maneira. Se tem uma coisa que eu aprendo com Jesus nesse momento, literalmente, é que eu devo sofrer pelo lado sombrio que existe dentro de mim. Não é quando eu sou atacado pelas pessoas, mas é quando eu sou atacado por mim mesmo. E como eu sou atacado por mim mesmo? É quando eu deixo o velho homem, a velha criatura. Apóstolo Paulo vai escrever várias vezes, ele vai dizer assim: fazei morrer a vossa natureza humana. Paulo está dizendo assim, fazei, está dizendo, vocês precisam matar o velho homem dentro de vocês. Sair do pecado não é responsabilidade de Deus para conosco. Alguém vai discordar de mim. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele faz o quê? Vamos tentar lembrar aqui o que o Espírito Santo faz. Primeiro, ele te convence da justiça, do pecado e do juízo. A Bíblia vai dizer também que o Espírito Santo consola. A Bíblia vai dizer também que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Mas eu não vejo na Bíblia que o Espírito Santo vai decidir em mim por pecar ou não. Pecado é uma decisão minha. É uma decisão sua. É uma escolha minha. É uma escolha sua. Paulo, quando diz fazei morrer a vossa natureza humana, ele está dizendo, vocês, é responsabilidade de vocês matar o pecador que existe dentro de vocês. A gente não pode espiritualizar isso, gente. A gente está num tempo de pandemia e as pessoas estão sofrendo. Está insuportável a convivência dentro de casa para muitas pessoas. A ansiedade tem tomado conta. A depressão tem tomado conta. Estamos todos sofrendo. E aí, por causa do sofrimento, às vezes a gente autoriza o pecado na nossa vida. Que nessa noite, através da misericórdia de Deus, nós possamos ter entendimento. Pelo que nós estamos sofrendo? Faça essa pergunta para você hoje. O pastor Iratã, ele disse uma fala assim, momento algum, a Bíblia relata Jesus em agonia. É quando chega no Getsemane. A primeira vez que Jesus vai entrar em contato com o pecado. Porque até então ele tinha contato com os pecadores. Mas quando ele entra em pecado, esse pecado tem a capacidade de fazer ele transpirar gota de sangue. O pecado tem a capacidade de fazer com Jesus o que Satanás não fez com ele no deserto. O pecado,
tem o poder de causar em Cristo, que é santo, que é 100% homem, mas tem uma vida intacta de santidade. Faz nele o que os fariseus não fizeram. Não, ele não está agonizando ali naquele momento. A agonia não é porque o Calvário vai chegar. Ele é bem claro, passa de mim esse cálice. O cálice não é a cruz, o cálice é o pecado que ele precisa beber. Porque aí vamos para a tipologia, para quem gosta. Lá no Velho Testamento, antes do cordeiro ser imolado, ele precisava ser trazido até o responsável pelo sacrifício, ou melhor, quem estava oferecendo a oferta, e aquela pessoa precisava colocar a mão sobre ele. E naquele momento havia uma transferência de culpa. Por que você acha que Jesus foi beijado por Judas? Porque naquele momento ele está tipificando o sacrifício de Levítico, em que o homem se aproxima do cordeiro e coloca a mão sobre ele. Naquele momento há uma transferência dos pecados. Judas vem e o beija. Naquele momento Judas está transferindo. Por que ele beija o traidor? Ah, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quem beijou Jesus lá no Getsemane? Você está falando mal do Judas aí? Foi você que beijou Jesus lá no Getsemane. Foi eu. Aquele beijo, naquele momento, representa eu e você. A gente gosta muito de falar que a gente é Pedro. A gente não é Pedro. A gente é Judas. Nós somos Judas. Naquele momento nós beijamos o mestre. E aí está apontando para Levítico, dizendo, olha, está pronto, pode ir. O cordeiro já recebeu a transferência do pecado da humanidade. Ficou tenso. Alguém quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa para aliviar. Quero fazer uma pergunta. Posso, Dani, fazer uma? Você que Faz. vai falar? Quero fazer uma pergunta. Em cima dessa colocação que você fez de Spurgeon aí, pelo que nós devemos sofrer, ou pelo que estamos sofrendo, colocar assim no verbo presente, né? É possível, bispo, ajuda o seu discípulo aí, que eu estou aqui digerindo um negócio aqui. Me ajuda. O Dani citou, e eu ia citar também, mas como ele tinha citado, eu acabei não citando, mas eu quero frisar isso novamente. Na minha ideia, naquele momento, o sono roubou dos discípulos uma coisa muito importante: o conforto do anjo. Quando o anjo chega para confortar Jesus, os caras estão dormindo. É errado eu pensar que os discípulos também estavam sofrendo. Não vamos ser injustos, porque o texto vai dizer que eles estavam profundamente tristes. Havia uma tristeza dominante no coração deles. É um tipo de sofrimento. É um tipo de sofrimento. Só que, no mesmo ambiente, o anjo chega, conforta Jesus e não conforta os caras. É possível alguém que está sofrendo por algo que não é o certo, não ter esse conforto de Deus? Porque tem gente que sofre. Esses dias eu ouvi de uma pessoa dizer assim: eu não estou conseguindo me livrar dessa dor, dessa tristeza, dessa angústia. É possível alguém não ter o conforto de Deus no momento tão necessário que se precisa desse conforto, se ela estiver sofrendo por aquilo que não é o certo ou o justo? Aí a gente pode até ir para a área humana mesmo. Não precisa nem embarcar na área espiritual. Ajuda eu aí, ajuda um monte de gente que Por exemplo, se você tiver um problema, tá? Tiver um problema e você for um psicólogo, o que o psicólogo vai fazer com você? Ele vai te racionalizar. Ele vai fazer várias perguntas para descobrir e você perceber por que você está sofrendo por aquilo. Quando ele perceber que você está sofrendo aquilo, ele vai te ajudar a elaborar aquilo, a pensar naquilo. E aí, se você for um psicólogo, por exemplo, que trata da área de pensamento, que é o cognitivo, ele vai mudar a tua maneira de pensar, para que você olhe para aquilo e você literalmente não pense que aquilo é um problema. Quando a gente entra nesse ambiente de que a pessoa está sofrendo por aquilo que não deveria sofrer, a gente pode se lembrar, por exemplo, de Samuel. Quando vai ungir Saul, quando vai ungir Davi, ele está orando e ele está sofrendo. Por quê? Por Samuel. Aí Deus fala o que para ele? Por que você está sofrendo por aquele que eu rejeitei? Pega o teu chifre, enche de azeite, porque eu já preparei um novo rei segundo o meu coração.
Naquele exato momento, eu acho que acontece isso que você está falando. O Samuel está sofrendo, e talvez ele está sofrendo, e aqui é legal a gente entrar nisso. Talvez, pensando aqui agora, tá? Ele está sofrendo, não pelo fato, talvez, do Saul ter dado errado. O Samuel é o último dos profetas. Ele guiava a nação de Israel. Agora você pensa, talvez na cabeça dele, cara, eu separei esse cara. E esse cara está fazendo merda. E está comprometendo o meu ministério diante do povo. E talvez ele está intercedendo por Saul, justamente porque talvez ele também quer livrar a barra dele. Então assim, nesse momento, partindo desse viés, Samuel não está olhando apenas para aquilo que Deus está projetando, mas ele está olhando para coisas do seu próprio interesse. Então, às vezes, corre o risco de você estar sofrendo por algo que você não deveria sofrer. E aí, talvez, Deus não se sensibilize com isso. Olha o Jonas. Deus está falando para ele, vai para Nínive. O Jonas decidiu não ir. Por que ele não quer ir? O historiador vai dizer que talvez os pais de Jonas foram assassinados pelos ninivitas, e ele conhece que Deus é misericordioso. Como assim? Deus vai dar vida para os assassinos do meu pai? Não vou. E aí ele começa o quê? A ficar adoecido com aquilo. E aí, nesse momento que ele está adoecido, e ele começa a sentir errado, ele se afasta de Deus. Então pode ser sim, que você perca esse consolo divino. Mas aí, tá, depois dessa fala, eu quero olhar muito mais para a oração. Muito mais para a oração. Porque Jesus chega para os discípulos e fala assim, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vamos orar. Porque nesse momento da luta contra a carne, você precisa se conectar a Deus. Então, quem não orou, não foi consolado. Quem não esteve vigilante, não foi consolado. Porque talvez, na pior das hipóteses, se você estiver sofrendo por uma coisa que você não deva sofrer, Deus vai te esclarecer. Ó, isso aí não tem nada a ver. Está chorando pelo quê? É claro, a gente não pode diminuir o problema das pessoas. O que é dor para mim, não é dor para o Dani, ou não é dor para você, ou não é dor para o Shell. A dor ela é subjetiva, ela é diferenciada. Tá? Quer falar, Dani? Quer falar mais, tá? Mas o fato de você ter um problema, ter uma dor, ela não te priva do teu poder de escolha sobre por que você vai sofrer. Porque tem coisas, hoje nós vemos uma geração que sofre por qualquer coisa. Sim. Ah, você não me viu na rua, você me viu na rua e não me Sim. cumprimentou. Ah, você não é mais o mesmo. A gente sofre por tantas pequenas coisas que eu fico pensando, será se Deus tem paciência de prover conforto para alguém que escolhe estar sempre sofrendo? Porque essa lição que você trouxe para nós aqui é riquíssima, usando o exemplo do Cristo, que ele passou, enquanto você falava, teve N outras situações, o cara chegou na sinagoga, leu o texto que falava sobre ele, diante dos caras que conheciam o texto, e os caras expulsam ele, Justamente. rejeita ele. Então Jesus não sofreu em nenhum momento, e nós estamos falando do Jesus homem, do 100% homem. Quem sofreu ali não foi a divindade de Jesus, foi o Cristo homem, o Cristo encarnado, o Verbo encarnado. E aí o cara sai dali, ele não sofre com aquilo, ele dá sequência à vida dele, ele dá sequência ao ministério dele. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque nesse exato momento, bispo, muitas pessoas estão escolhendo sofrer por coisas que não vale a pena sofrer. Me desculpa a expressão, eu vou usar a palavra que eu usei anteriormente, coisas que são insignificantes, que não têm relevância, mas eu escolhi sofrer por isso. Então eu acho que Deus, assim, eu me coloco nessa posição, se eu escolher sofrer por uma coisa insignificante, eu acho que Deus não vai prover esforço de consolo para uma coisa que eu escolhi. Entendeu? Falando um pouco disso, o próprio Elias. O Elias decidiu sofrer por algo que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, é verdade. E aí Deus faz o quê? Quando ele pensa que... e aí vamos criar aqui um pensamento sobre... Ele decidiu sofrer pela Jezabel, porque no começo... Olha só que interessante. No começo, a gente está vendo um Elias que está incomodado com a situação de Israel. E aí o que Deus está fazendo com ele?
Deus está fazendo ele voar, cara. Os corvos estão alimentando ele, a viúva está alimentando ele, o cara está orando, está descendo fogo do céu, está orando e está descendo chuva. Daqui a pouco ele deixou de estar preocupado com as coisas de Israel e ficou preocupado com a vida dele. Naquele momento ele sai do eixo, foge. Aí, olha só o que Deus faz. Deus dá a provisão da água, do pão e da fogueira e do anjo. Aquela coisa toda. Só que o que ele faz? Caminha 40 dias e 40 noites na direção oposta. E Deus está fazendo o que nesses 40 dias? Deixando ele andar. Anda o quanto que você quiser, mano. Quando você parar, eu falo com você. E foi dito e feito. Ele andou. E Deus, ó. Quer andar para a direção errada? Vai. Quando ele parou, Deus falou: Elias, o que você está fazendo aqui? Ah, não sei o que, só eu fiquei, que blá blá blá, aquela ladainha toda. Falou: rapaz, tem mais 7 mil com você, cara. Você está pensando que você é único? Então agora você vai fazer o seguinte: você vai voltar, vai ungir Jeú, Azael, se não estou enganado, não lembro agora, e você vai pôr quem? Eliseu no seu lugar. Naquele momento, Deus está passando a bola, está passando a ficha. O Eliseu é a dica, acabou o seu ministério aqui. Encerrou. Jesus, por exemplo, quando está lá no ministério dele, vem o jovem que tinha que enterrar o pai. Está preocupado com o quê? Cara, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. A Bíblia não relata, mas eu acredito que esse cara não seguiu ele. Depois vem o outro, que é rico. Eu estou cumprindo o mandamento. Vai lá, pega tudo que você tem, dá aos pobres, aí você me segue. Aí a Bíblia vai dizer que ele se entristeceu. Não falo pós, mas também acredito que esse cara não seguiu. Então, quando Jesus ele fala assim, ó, no mundo tereis aflições, Jesus está sendo bem claro. Escolha pelo que você vai sofrer. É só ver a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está o quê? Está apanhando, está naufragando, está passando fome, está passando frio. Aí ele vai falar aquilo que todo mundo gosta de falar, mas ninguém vive. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí ele vai dizer outra fala. Eu aprendi. Isso é interessante, porque ele assim, vamos supor, Paulo teve uma noite de fome e aquilo perturbou ele. O que ele fez? Eu preciso aprender a passar fome. Paulo foi traído, aquilo perturbou ele. O que ele fez? Eu preciso aprender a ser traído. Eu preciso aprender a naufragar. Eu preciso aprender... É tanto que quando ele vai naufragar lá no Atos 26, está todo mundo desesperado. O que Paulo faz? Vocês precisam comer, cara. Opa, vamos comer aqui. 14 dias sem sol, sem lua. Significa o quê? Não tinha direção. Ele está o quê? Vamos comer. Pegou pão, partiu, deu graça. Coma. Por quê? Aprendeu a naufragar. Então a gente vive num tempo de corações adoecidos. E se você, literalmente, não decidir pelo que você tem que sofrer, você vai virar uma manteiga, cara. Inconsistente, não vai viver. Está sempre sofrendo por algo que não tem fundamento. É só olhar para a própria vida. Esses dias meu filho chegou para mim e falou assim, vocês conhecem o Eduardo? Falou: pai, você sabia que eu tenho medo de uma coisa? Pai, do que você tem medo? Eu tenho medo de guerra, pai. Como assim? De ter que ir pra guerra, de não sei o que. Eu falei: mano, você tem 9 anos, velho. Você tá sofrendo com medo de guerra. Porque não sei o que. Calma, cara. Eu tenho medo de ir pro exército. Calma, você tem 9 anos. Pode ser que quando você chegar com 18, você tá querendo sentar o dedo em todo mundo. A gente sofre por antecipação. Eu, por exemplo, depois desse estudo dessa semana, não acredito que Jesus sofreu no Getsemane por cada cruz. Eu não acredito. Porque senão ele se torna menor que Estevão. Porque Estevão está sendo apedrejado e está fazendo o quê? Eu não posso dizer que Jesus está sofrendo no Getsemane porque ele ia morrer. Não, é por causa do pecado. Ele está tomando o cálice da ira de Deus. Ali se inicia uma mutação, né? ou uma metamorfose, de que ele está se transformando naquilo que ele nunca foi. Como diz o texto, né? Aquele que nunca teve pecado se tornou pecado. Se tornou pecado. Boa essa palavra. Ali começa a mutação de Jesus. E ele está sofrendo por causa Um disso. estudo que define que o pecado esmagava a Jesus Cristo pelo tamanho e peso dos seus dos nossos Pode crer, pecados. pode crer. Esmagava Cristo. Por isso a agonia e a dor. E o suor de sangue, porque o pecado estava esmagando. Estava sendo prestado, Dani.
Estava sendo prensado, como diz o Dani. Sabe o que é pior? Aí ele olha para o pai e o Isaías diz que Deus se agradou em moê-lo. O pai não está tendo nenhuma dificuldade em Não moer tá. ele. Poxa. Porque não é ele, é o pecado. Isso mesmo. Se o pai se agradou, o pai fala assim, porque se o pai olha com o olhar de pai, ele não faz o que tem que fazer. É isso aí. Meu Deus. Acabou? Mas tá bom, ninguém foi embora, não. Tá todo mundo aí. Tá aí, ó. Vocês são bênçãos. Vambora? A gente sai daqui abençoado, fortalecido. Eu acho legal isso aqui, porque isso aqui amadurece muitas pessoas. E depois de uma palavra dessa, eu tenho certeza que as pessoas que estão lá do outro lado, elas não vão sofrer por aquilo que elas sofriam. Sim. Elas vão ter maturidade em Não Deus, abandonar certo sofrimento. com o direcionamento do Espírito Santo para saber por aquilo que elas têm que sofrer. Vale a pena, vale a pelos pena nossos sofrer por pecados, isso. pelos nossos erros. Isso aí foi bom demais, cara. Estou saindo daqui abençoado. Eu recebi uma mensagem hoje. A pastora falou assim pra mim, olha, tá fazendo praticamente um ano de pandemia agora. Cara, graças a Deus, assim, ó, a gente tá vivo, se alimentando, tivemos aí grandes desafios esse ano, mas a gente tá aqui, ó, sabe? E aí, talvez você aí tá sofrendo por coisas que, de repente, são coisas extremamente passageiras, sabe? E a gente precisa aprender pelo que sofrer. Quem é que vai orar? Você tá calado, ô Magrelo? Tô ouvindo, cara. É bom demais ouvir, fala aí, Deus. Você é louco, cara. Aprende mais quem mais ouve. Você quer orar? Posso orar. Não, mas você quer? Eu quero sempre eu quero. Poxa, vocês não cantaram hoje. Então vamos cantar uma. É que Não. eu levei o violão e tava faltando uma corda. Vamos orar com a galera aí, que a galera já tá há um tempão com a gente aqui já. Olha aí, Dani, você é o... Vamos lá, Vamos vamos orar. Senhor, nós te rendemos graça, porque até aqui o Senhor tem nos livrado, até aqui o Senhor não tem deixado que o mal atinja a nossa tenda, a nossa casa, a nossa família. E Senhor, nós não temos sofrido por isso, porque nós escolhemos para o que nós devemos sofrer. E nessa noite a sua palavra nos trouxe um direcionamento poderoso, Senhor. Que talvez as angústias e as aflições da nossa alma estão pendendo para um lado que não vai fazer sentido algum para onde o Senhor quer nos inclinar de verdade. Senhor, não deixa, Pai, que a nossa alma ela descanse enquanto devemos estar de joelho. Senhor, não deixe, Senhor, que as nossas decisões atrapalhem o propósito que o Senhor tem para nós. Senhor, não nos deixe fugir daquilo que é o nosso propósito e de onde nós temos que passar, Senhor. Nós aprendemos muito com o Teu Filho Jesus aqui, Pai, sobre tantas decisões que o Getsemane, ele nos ensinou. Tanta coisa está acontecendo no Getsemane, Senhor. Tanta coisa aconteceu, tantas lições nós tiramos dali hoje, Pai. Tantas coisas o Teu Espírito trouxe um afago ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos presenteado a cada dia, Senhor, para que a nossa alma encontre paz em Ti, para que no mundo de caos em que estamos vivendo hoje, Senhor, incertezas, Senhor, batendo a nossa porta o tempo todo, sair ou não sair de casa, estar perto ou não estar, tantas coisas acontecendo, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui a Tua poderosa mão está ao nosso favor. Senhor, continue nos direcionando para a glória do Teu nome. Continue direcionando as famílias que estão assistindo a gente agora, Pai, que talvez entraram na live e estão aterrorizadas, Senhor, e não sabem o que vão fazer. Hoje tem uma palavra profética do Senhor sobre a nossa vida. Pai, a gente liga a televisão, Senhor, e os dados e as mortes aumentando, e aquilo vai fomentando dentro de nós. E, Senhor, se nós não decidirmos para o que nós devemos sofrer, Senhor, a gente não sai de casa, a gente não se relaciona mais. Não deixa, Senhor, não deixa que nenhum mal atinja a nossa tenda. Nós estamos vivendo debaixo daquela palavra, Senhor. O sangue do Cordeiro ainda está nos umbrais das nossas portas. O sangue do Cordeiro ainda tem poder sobre a nossa vida. Nós precisamos crer na nossa oração e saber que o Senhor é o Deus que tem nos livrado.
Nós não estamos sendo negligentes, Senhor, com o momento que estamos enfrentando. Nós estamos sim tomando os cuidados necessários, mas nós temos um cuidado maior, chamado a Tua graça que está sobre nós. E é nisso que nos apegamos, Senhor. Essa é a certeza eficaz que nós temos, Senhor, que o Senhor nos livrará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe todas as famílias, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Olha, essa palavra está girando aqui dentro da gente ainda. Uma última dica, tá? Olhando para o texto. Momento de agonia de Jesus, primeira coisa, ele decide estar com pessoas que caminharam com ele durante todo o tempo de ministério dele. Ele leva Pedro, Tiago e João. Segunda coisa, ele dedica esse tempo de agonia e é equivalente. O tempo de agonia de Jesus é equivalente ao tempo de oração dele. Ele faz essa dedicação. Se ele está sofrendo 2 horas, ele decidiu orar ali as 2 horas equivalentes. Você tem que pensar sempre nisso. O teu tempo de sofrimento precisa ser equivalente, a tua oração precisa ser equivalente ao teu tempo de sofrimento. Então ele leva esse pessoal para ali, para ficar junto com ele. Por quê? Às vezes a gente está sofrendo, a gente quer se isolar, quer ficar sozinho, acha que ninguém pode ajudar a gente, entendeu? Então, além de orar, Jesus ele tem esse momento ali, que ele está junto com os discípulos. E aí tem outra coisa também. Quando ele entende, e aqui talvez é a chave de tudo, quando ele entende que aquilo não está ao alcance dele, para ele mudar aquilo, ele abre mão. Quando ele entendeu, olha, eu não posso fazer nada a respeito disso, ele vai para os discípulos e fala, basta, acabou, chegou a hora. E é nesse momento que Jesus ele sai do Getsemane. Quando ele decidiu o quê? Que ele não podia fazer nada por aquilo, iria acontecer. E às vezes você fica sofrendo por coisas que não estão ao alcance das suas mãos, coisas que dependem dos outros. Não sofra por aquilo que depende dos outros para fazer por você, ou seja lá por que for. Sofra por aquilo que está ao seu alcance, porque isso aí você pode mudar. Amém? Eu não quero ir embora não. Vou tomar café. Semana que vem a gente vai falar a respeito da prisão de Jesus. Eu espero que... Vamos. Semana que vem a gente vai falar da prisão. Vamos falar da prisão de Jesus. Vamos. Está de máscara aqui? O céu já está mudando de ideia. Já. A gente está de máscara, né? Porque a gente está tomando os cuidados necessários aí, tá? Semana que vem a gente vai estar por aqui, talvez fale 2 de cada vez, mas a gente está se cuidando aqui, tá? Por isso que a gente está atento com o momento. Amanhã São Paulo inteiro aí na fase mais intensiva. Se cuide, se previna, tome cuidado, tá? A vida é vulnerável, tá bom? E semana que vem a gente se vê, provavelmente no meio da semana aí, eu vou ver com a Bispa, talvez a gente vai fazer uma live, tá? Nem que seja só para orar com vocês, para fortalecer nesse tempo. Eu sou a favor de ter uma reuniãozinha no Zoom, como tinha antes, mano. Vamos ver se a gente faz alguma coisa essa semana. De fato a gente vai fazer alguma coisa essa semana aí, no Zoom, aberto. Vamos lá, vamos bater um papo. Vamos despedir? Se entrar alguém ao vivo aí no Comunidade Radival, eu, Michel, eu também tá fora. Isso. Se você ver ao vivo lá, entra, vai estar um de nós. Isso aí. Os pastores aqui têm acesso à página, tá aqui. Eu vou falar aqui ao vivo. Se eles quiserem entrar para orar, para deixar uma reflexão ao vivo, pode entrar lá e a gente acompanha. Não tem problema nenhum. Tá bom? Se despeça aí, bem. Já despediu? Que Deus o bendiga. Semana abençoada, que no teu Getsemane você sofra por aquilo que realmente é a vontade de Deus. Que isso? É isso? Eu quero falar mais. Brincadeira, vai lá. Queridos, que Deus te abençoe, uma semana de bênção. Se cuidem, cuidado com o que você alimenta a sua mente, o que você ouve. Se alimente da palavra de Deus, tem muita ministração lá no YouTube, na comunidade Rocha de Refúgio, para te abençoar. Desliga um pouquinho a TV. Isso. Só está tendo desgraça. Eu entendo o momento, mas também nós temos que entender que Deus é maior do que todas as coisas. Amém. E Ele está no controle de todas as coisas. Ele ficou bom, não ficou? Não, sério, sabe por quê? Porque esses dias eu estava me atentando a essas coisas e aquilo que eu estava me alimentando estava me trazendo tristeza na alma. E eu entendi que tudo está no controle das mãos dele. É isso aí, velho. Eu vou fazer a minha parte, é óbvio, eu vou me cuidar, eu vou usar máscara, álcool em gel. Temos que trabalhar, é a vida, mas
Está tudo no controle do Pai. Então se alimente da palavra, se alimente de oração. Eu tenho certeza que isso vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus te abençoe. Boa semana. Eu vou deixar uma frasinha também. O Getsemane não é para te matar, é apenas para que você tenha convicção da vontade de Deus na sua vida. Se fosse um lugar, ia voar as cadeiras. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os anjos do Senhor estão te guardando. Uma boa semana e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Um abraço, beijo no coração.